pedir também que seja mais uma vida aqui, o projeto de lei de número 24, lei na íntegra. Câmara Municipal de Teixeira, projeto de lei de número 024/2013, de 28 de novembro de 2013. Denomina de Rua Professor Edmundo de Melo Xavier, nesta cidade de Teixeira, Paraíba, Vila Altas Providências. O vereador é Derivaldo Macário da Silva, no uso de suas atribuições conferidas na legislação pátria, lei orgânica municipal e no regimento interno, propõe ao Poder Executivo, para apreciação do plenário, o seguinte projeto de lei. O artigo 1º fica denominado de Rua Professor Edmundo de Melo Xavier, a rua projetada no bairro Caipira, nesta cidade de Teixeira, estado da Paraíba. O artigo 2º, os limites da referida rua compreendem ao norte, com a rua projetada, ao sul, com a rua projetada, ao leste, com a rua projetada e ao oeste, com a rua projetada, no mesmo bairro Caipira. O artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. É Derivaldo Macário da Silva, vereador presidente. Justificativa à parte. Quero aqui dar boas-vindas aos familiares de Edmundo Xavier, um dos homenageados com o título, aliás, com o nome de uma rua aqui em nossa cidade. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, de Estela, que é filha de Edmundo Xavier, a Cléa, a Ana, a Wanda, a Gerro, Mário, Val, João Batista, a Ida, Neves, que estão aqui também presentes, Mateus, assim, quero também agradecer aqui, tem aqui sim também o filho, Dr. Márcio, com PhD em Direito Internacional, e também o filho de Edmundo Xavier. Também agradecer a presença de Dr. Nildo Xavier Vieira e sua esposa, Rosinha. Edmilson Alto Reis, prefeito. Inácio Jales, também que vai estar presente aqui. Como é, prefeito? Eu não pôde vir não, mas eu quando Tá ok. Ele até pediu que nós tivéssemos essa sessão no dia de hoje, que queria estar presente, mas infelizmente não pôde, né? Mas mesmo assim, está lembrado aqui o nome dele, o nome do Dr. Jair. Ele é uma pessoa que faz parte da família, né? José Maria Xavier, que é conhecido por Zé Maria do Sindicato, que também está aqui presente, que é da família. Então, quero aqui agradecer a todos que estão aqui presentes. E, como nós conversamos antes, aqui os vereadores, nós vamos aqui abrir discussões e vamos deixar um espaço de tempo aqui para cada vereador de 5 minutos. Mas primeiro, senhoras e senhores, vamos ouvir aqui, na noite de hoje, o filho de um dos homenageados, que é o Dr. Márcio, que vou convidar ele para vir à tribuna desta casa, para falar um pouco do seu pai. E em seguida vai ficar a palavra facultada para alguém da família ou algum amigo que queira também usar a mesa. Convido neste momento o Dr. Márcio para vir à tribuna e fazer aqui relato, explanar quem foi Edmundo Xavier, o seu pai.
Obrigado. Aos que não me conhecem, eu sou filho de Teixeira, nasci em Teixeira, sou Márcio, um dos filhos de Edmundo Xavier, saí de Teixeira muito criança, talvez por isso que me conhecem Teixeira, mas sou um dos filhos de Edmundo Xavier. É uma honra estar aqui nesse momento. Eu gostaria de agradecer ao prefeito de Teixeira, José Edmilson Alves dos Reis, negro de Guri, que conheço desde minha infância. Gostaria de saudar e agradecer em nome da nossa família ao presidente da Câmara dos Vereadores do município de Teixeira, o senhor Ederivaldo Macário da Silva, e aos senhores vereadores que aprovaram a propositura de denominação de uma rua com o nome do nosso pai, em nome dos quais saúdo os demais presentes. Agradeço de forma especial ao amigo, professor e ex-vereador Djalma Batista, grande filho da nossa cidade. Agradeço também a presença de todos os familiares e amigos. Leio agora um texto sobre o nosso pai, redigido pelo meu irmão Enio, que infelizmente não pôde comparecer, texto este compartilhado por todos os filhos. Professor, doutor ou simplesmente seu Edmundo, filho de Teixeira, de família teixeirense, neto de José Maria Xavier, tabelião, sua mãe a professora Raimunda Batista de Melo e seu pai, José Ramalho Xavier, tabelião, prefeito e líder político regional. Órfão de mãe, contou com o apoio e carinho de suas tias Ritinha e Maria para os cuidados maternais, já que era apenas uma criança, junto com seu irmão Raimundo. Na adolescência, estudou em João Pessoa, no Colégio Pio X. Posteriormente, migrou para o Rio de Janeiro, então capital federal. Lá trabalhou na Agência Nacional, além de ter exercido outras atividades. Depois do período sabático na cidade grande, retornou à sua amada Teixeira para assumir o cargo de exator na Coletoria Federal. Retomou a vida social e conheceu a jovem mais bela da cidade, Alice. Contrai núpcias e inicia a formação de seu maior patrimônio, a sua numerosa família. Tentou a vida de empresário no ramo da torrefação de café, mas não contou com a sorte. Seu ajudante deixou queimar todo o capital, uma saca de café em sempre atuou ativamente em prol da sociedade, exercendo diversas atividades para mitigar as sérias dificuldades enfrentadas pela população. Atuou ativamente na implantação do curso ginasial em Teixeira, colaborando de forma decisiva na construção do prédio do ginásio na rua Cônego Serrão, no mesmo local onde hoje funciona o Colégio Estadual, o ginásio Santa Maria Madalena. Foi professor. Além de conseguir verba federal para investir nas instalações do ginásio, chegou aí ao Rio de Janeiro para viabilizar a obtenção de mais recursos. Teve, assim, um papel fundamental na educação de muitos teixeirenses. Quem viveu em Teixeira nas décadas de 60 e 70 lembra do verdadeiro escritório de atendimento ao público localizado na rua Cônego Serrão, 185, sempre aos sábados. Orientações, conselhos, mediação de conflitos, reuniões políticas. Desde sempre teve vocação para o direito, atuando como árbitra no intuito de defender os interesses dos menos favorecidos. Uma bela tarde, chegou na cidade com a cabeça raspada, símbolo da típica comemoração dos aprovados no vestibular, no seu caso em Direito. Dr. Edmundo de Melo Xavier, portanto, foi professor, advogado, auditor fiscal do Tesouro Nacional, produtor rural, conselheiro e militante social. Deixou seu legado, seus alunos, o colégio, dezenas de amigos e principalmente sua numerosa e feliz família. Amou muito a cidade natal. Até o fim da sua vida, quando sua memória já falhava, uma das coisas que mais queria era a chave do seu jeito para ir para Teixeira. Muito obrigado. Peço aqui a permissão do presidente para convidar o meu cunhado, Valber Mota, para ler a justificativa do projeto de lei. Pois não, Vossa Excelência, mas quer dizer que fique à vontade, se queira falar mais a respeito, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer
agradecer a todos os presentes, a todos os familiares, dizer que somos uma família de Teixeira, muitos dos filhos nasceram em Teixeira, então temos um carinho muito grande pela cidade de Teixeira, uma ligação muito grande pela cidade de Teixeira. Não moramos mais em Teixeira, não vivemos mais em Teixeira, mas o nosso coração continua em Teixeira e amamos essa cidade, por mais distante que esteja. Para nós, Teixeira está sempre presente, nos filhos, nos netos que conhecem todas as histórias. A nossa pequena cidade, em cima de uma serra, bem distante, mas é muito próxima, muito querida, muito amada. É isso que eu queria dizer. Agradecer. A homenagem ao meu pai, que amou muito essa cidade, tinha muito carinho por ela. Como disse anteriormente, no final da sua vida, ele não esquecia Teixeira, iria vir o tempo todo para Teixeira, se lembrava muito de Teixeira e foi um teixeirense, um filho dessa terra, com todo o coração, com toda a sua alma. E esse legado ele também deixou para todos os filhos. Mesmo os que não nasceram em Teixeira, amam essa cidade, nós frequentemente voltamos a Teixeira, temos com frequência a Pedra do Tendó, ver a paisagem e reviver o passado. Eu pessoalmente tive uma infância muito bonita nessa cidade, recordo com muita satisfação a infância que tive aqui. Fui embora, mas sempre gosto de voltar. E voltar é sempre bom. Então agradeço por isso, toda essa homenagem que está sendo feita a meu pai, em nome de todos os meus irmãos, em nome da minha mãe, que não está mais aqui, não vive mais, mas que também, com toda certeza, está muito feliz por esse dia. Então, muito obrigado a todos. Eu convido meu cunhado. Pode ficar à vontade, viu? Boa noite, vereador Aderivaldo. Em nome de quem saúdo os demais vereadores, familiares, amigos, autoridades presentes. É com muita satisfação que nós, que somos parentes de Edmundo, recebemos essa homenagem da cidade que ele tanto amava e nunca esqueceu. Vou ler aqui a justificativa que embasou a propositura do projeto aprovado. Edmundo de Melo Xavier nasceu no dia 20 de fevereiro do ano de 1930, filho de José Xavier e Raimunda Batista Xavier, natural de Teixeira, onde residiu até os seus 16 anos, época em que foi para o Rio de Janeiro, onde tentaria a vida, tendo ficado órfão de mãe aos 5 anos de idade. Ao chegar ao Rio de Janeiro, trabalhou em várias funções até ocupar um cargo no IPASE, onde ficou até seu retorno para a cidade de Teixeira no ano de 58. Neste período, ingressou na Receita Federal como auditor fiscal, onde permaneceu até sair a sua aposentadoria no ano de 1998. Enquanto esteve na Receita Federal, ocupou diversos cargos em diversas cidades da Paraíba e fora do estado. Foi diretor da Delegacia da Receita Federal de Guarabira, Teixeira e Conceição do Araguaia. Cursou o primário e o ginásio na cidade de Teixeira e segundo grau na cidade de Patos. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da cidade de Souza, aqui na Paraíba, no ano de 75. Após sua formatura, passou a exercer a função de advogado nas causas cíveis, criminais e principalmente tributaristas. Enquanto advogou, trabalhou quase que por filantropia, pois gostava da profissão e principalmente gostava de ajudar as pessoas com menos posses, o que fazia com muito gosto e disponibilidade. Foi casado com Alice Leite Xavier por 51 anos, tendo formado uma família de 8 filhos, a quem dedicou seu tempo e sua preocupação, tratando-os com respeito e rigidez, tornando todos pessoas de responsabilidade perante a sociedade. Edmundo de Melo Xavier fez parte da loja maçônica Augusto Simões, na cidade de Patos, instituição a quem dedicou parte da sua vida e de seus conhecimentos jurídicos e, juntamente com outros irmãos, criou o Recreio Maçônico, associação recreativa
que oferecia aos irmãos maçônicos de Patos e adjacências momentos de lazer e cultura, clube que até hoje ainda é destaque na cidade de Patos. Durante a juventude foi professor de português, inglês, estudos sociais e diversas disciplinas no ginásio por ele conduzido na cidade de Teixeira. Em virtude da falta de professores diplomados e específicos, ele, por possuir um conhecimento variado e amplo em diversas áreas, assumiu esse posto de professor, com a finalidade de ajudar as pessoas que possuíam menos conhecimentos. Atuou na área da contabilidade na cidade de Patos durante muito tempo, em parceria com o também contador e amigo José Francisco, Dedé Francisco, ex-vereador daquela cidade. Época em que também atuou como advogado tributarista, trabalhando para os mesmos clientes ao mesmo tempo. Atuou também na área da construção civil, em Patos, onde construiu alguns imóveis e prédios no centro da cidade, onde hoje funcionam diversas lojas e alguns apartamentos que servem de moradia para estudantes e famílias. Foi agricultor na cidade de Teixeira, plantando cenoura, quando este legume se encontrava no auge, proporcionando muitas divisas para a região de Teixeira. Fundou o ginásio Santa Maria, colégio que deu oportunidades aos estudantes carentes da região, que procuravam por Edmundo. Quem procurava por Edmundo, e ele abria as portas da sua escola para essas pessoas carentes, possibilitando assim acesso ao conhecimento e dando oportunidades para que essas pessoas viessem desenvolver a sua capacidade intelectual, sendo, com certeza, pessoas de destaque após a sua passagem por aquele ginásio. Edmundo, com certeza, foi uma grande personalidade que a cidade de Teixeira ofereceu à Paraíba e ao Brasil, como um todo. Um baluarte de caráter, dignidade, respeito e compromisso com a coisa certa e séria. Edmundo foi amigo dos amigos, gostava de fazer amizades e principalmente de mantê-las. Aos amigos sempre estava disponível, oferecendo seu tempo e, se preciso fosse, a sua ajuda até financeira. Sempre rodeado de amigos, muito querido por todos e respeitado por familiares, amigos, doava-se sem esperar retorno ou bajulação. Homem simples, porém educado, respeitava a todos, sem distinção de posição social ou posto que ocupasse. Enfim, Edmundo de Melo Xavier foi um daqueles homens que quem o conheceu sempre irá respeitá-lo e lembrá-lo como uma pessoa digna e querida. Muito obrigado. Quero aqui deixar passada a palavra para mais além. Dr. João, que é genro, é homenageado, o senhor professor Edmundo, virá usar a tribuna para falar do mesmo. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Evaldo, em nome de todos. Eu só posso falar de Edmundo Xavier de 80 para cá, onde conheci. Meu cunhado falou do Edmundo. Ele era realmente uma pessoa simples, educada, humilde, por essência. Não media esforços para familiares, amigos, conhecidos. Quem é de Teixeira da época dele sabe da benevolência, do coração bondoso, da força de vontade em ajudar, em dividir, partilhar. Se preocupava em acumular bem e amanhã, para ele e a Deus pertencia. Para mim, um ídolo. Sempre será uma lembrança memorável. 33 anos, de 80 até hoje, quando cheguei estudante de veterinária, sem perspectiva ou futuro nenhum, e fui recebido como se alguém o fosse por ele e por uma querida e inesquecível sogra Alice Xavier. Edmundo Xavier, estamos na casa, poderia ir um prefeito, um deputado, um juiz ou um empregado doméstico. Eles estão sentados, mantava-se oferecia a vida, oferecia tempo. Ele sempre o consagrou e com nós sempre ele conviveu. A mim e a todos os filhos e genros a honestidade, a dignidade, sempre sério, porém humano, porém afetivo, carinhoso sem ser expansivo demais, mas demonstrava e oferecia a quem o procurasse, ou mesmo a quem não o procurasse,
sua mão, o seu coração, o seu dinheiro. Os amigos mais próximos de Edmundo nunca o procuraram para que fosse negado. Várias vezes eu presenciei Edmundo Xavier fazendo empréstimos para compartilhar com colegas de trabalho e não fazia questão de cobrar ou dizer a ninguém. Sei de 80 para cá o tanto quanto trabalhou, o quanto sofreu com a diabetes, mas nunca reclamou de uma picada de uma injeção, nunca reclamou de uma dificuldade ou de qualquer tipo de problema que eu atingisse. Era um homem forte, era um homem valente, era um homem destemido, era um homem corajoso. Era, é e sempre será para mim Edmundo Xavier, meu sogro, a quem quis, quero e sempre quererei muito bem. Olá a todos. Quero dizer que continua facultada a palavra para alguém, familiar, convidado, que queira falar sobre a pessoa de Edmundo Xavier, como também os outros que vão ser homenageados aqui. Prefeito Edmilson Alves de Reis. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa no nome do senhor presidente Adelivaldo Macário. Quero saudar toda a família de seu Edmundo, onde eu chamo assim, carinhosamente, me criei chamando seu Edmundo. E vou morrer um dia chamando seu Edmundo. Digo isso, senhoras e senhores, porque eu fui criado nas terras de Edmundo Xavier. Era um senhor digno para todas as pessoas que precisavam dele. No sítio Poço, moramos na terra deles mais ou menos 30 anos. E 30 anos é uma vida. O primeiro carro que eu peguei na minha vida foi um Jeep de Edmundo Xavier. Ele saiu para a Casa de Farinha, Márcio conhece muito bem onde era a Casa de Farinha, e deixou a chave no Jeep. Um moleque enxerido, fui lá, dei na chave, o bicho pegou, deu uns 2 cavalos de pau e acunhei. Com medo, quando chegaram aos caramba. Quando ele chegou, ele disse: quem foi que fez isso? Eu estou dizendo que foi eu. Ele foi ter um abraço. Disse: começa desse jeito. O primeiro passo é desse jeito. E aprende a dirigir no Jeep de Edmundo Xavier. Isso para mim é uma honra muito grande. Hoje, estar na cidade como prefeito e sancionar uma lei com o nome de Edmundo Xavier numa rua da nossa cidade. Quero dizer que é uma honra muito grande para esse prefeitinho humilde sancionar essa lei. Quero, senhor presidente, pedir desculpa no nome do doutor Inácio Jário, que não pôde comparecer essa sessão por motivos maiores. A presidente do tribunal convocou todos eles hoje. Um motivo eu não posso dizer porque eu não sei. Mas ele ligou para mim, mandou pedir desculpas e mandou um telegrama. Eu acredito que não chegou ainda, né? Mas ele vai explicar bem direitinho. Quero também agradecer aqui ao doutor Milton Lira, que é concunhado do doutor Jário, é da família de Edmundo Xavier também, nosso primo. Quero dizer a vocês que é uma honra muito grande receber toda essa família aqui no Teixeira. Muito obrigado a todos. Continua facultada a palavra para alguém que queira usar a tribuna. Djalma Batista Edmundo. Doutor Djalma, professor Djalma, fique à vontade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Teixeira, no qual saúdo os demais vereadores. Excelentíssimo senhor prefeito
David Iburi, em nome do qual saúdo todo o executivo aqui presente. Excelentíssima doutora Wanda, minha ex-aluna, em nome da qual saúdo toda a família do homenageado. Excelentíssimo doutor Nilton Xavier de Lira, primo legítimo do homenageado, nome do qual saúdo todo o setor jurídico aqui presente. Inclusive o doutor Márcio, escritor na área do direito, principalmente o direito internacional. Não poderia deixar de relatar alguns fatos passados que os próprios filhos não sabiam. Do casal Edmundo e Alice, mas nós sempre conhecemos na Rua de Baixo, com a Alicinha, a origem da família Xavier. Acredito que os antigos Xavieres nasceram ali. A rua tradicional de Teixeira, a Rua de Baixo, antiga Rua do Raio. Doutor Nino nasceu lá, já citado aqui, a mãe do doutor Antônio Osvaldo, o próprio José Ramalho Xavier, pai de Edmundo, que foi o maior líder político desta terra. E eu, por ser tradicionalista, eu dizia a menina ontem, filha de Edmundo, por ser tradicionalista, você sabe bem, romancista, e aqueles que fazem parte desse convívio são pessoas romancistas que sofrem muito, e com isso eu não poderia deixar de citar fatos desde criancinha, conhecia Edmundo e Alicinha. Acredito, eu muito pequeno, vivia na casa do seu filho de Lopes, o avô de vocês, sogro do saudoso Edmundo de Melo Xavier, meu professor no Ginásio Santa Maria Madalena, entre 78 e 71. Acredito eu, como referência daqueles, eu dizia ao doutor Marco, ele disse que gosta muito de Teixeira, é a primeira, ele é igual a mim. Aquele passado tão brilhante, de uma história de um casal com a prole aqui formada de pessoas brilhantes. Como a doutora Wanda e Ivon, que foram meus alunos. Ivon, quando conheceu o Wanda, no início dos anos 80, quando entrou na universidade, a gente viajou no congresso para Fortaleza em 80, em outubro de 80, e eles já namoravam. Isso é um relato importante da vida desse teixeirense Edmundo de Melo Xavier. Na Rua de Baixo, quando eles
eu disse a Márcia, disse a menina ontem, quando eles se namoravam e eu pequenininho lembro. E todo dia eu, oriundo da rua de baixo, bem cedinho me levantava para ir buscar os pães de São Grinópolis, lá de Raul de Pula. Ele já estava lá tomando a indira dele, bem cedinho. Aí eu vinha com os pães dele para ganhar um pão, para tomar café em casa. Isso é história, isso é importante. E para terminar, eu quero chamar, não é chamar a atenção, mas incentivar vocês, vereadores, de sempre resgatar os valores diversos que nós temos em Teixeira esquecidos. Citarei alguns, a começar, talvez, do mais antigo, Código Bernardo, que eu considero historicamente como o maior teixeirense que Teixeira forneceu para o mundo, foi quem construiu o Açude de Porto. Foi deputado 4 vezes na época do Império. Foi Arthur Linde Vasconcelos, que ninguém fala nesse, como memória teixeirense, principalmente na educação, como Edmundo, que eu considero contemporaneamente Edmundo o maior educador desta terra. Outro, Antônio Batista Fragoso, Dom Fragoso, dos homens dos teixeirenses conhecidos no mundo inteiro. Outro, Jacques Ribeiro, nunca ninguém falou. Outro, o poeta Zé Limeira, que aqui é o berço da poesia, através de Agostinho Nunes da Roça, o primeiro poeta repentista. E diversos, teremos de resgatar diversos nomes que fez, avançou a cultura teixeirense. E hoje, atualmente, tantos e tantos filhos de luz que nós temos. Diversos. E eu, por ser doente, né, aquele que briga por Teixeira, oriundo lá da primeira rua tradicional de Teixeira, da Rua de Baixo, e o doutor Nilton, também, Vossa Excelência, processo de lá. Isso é histórico e é importante a gente reviver. Doutor Antônio Osman, também origem de lá, da Rua de Baixo, antiga Rua da. Ali começou diversas famílias antigas daqui. Isso é muito importante. E eu desejo de todos os vereadores resgatar aquelas pessoas que fizeram a história de Teixeira. Eu citei diversos, né? Esse Jacques Ribeiro era arquiteto, era artista plástico, nunca era isso. A homenagem aqui ao professor Edmundo, historicamente um dos maiores merecedores de uma homenagem, essa que fica para sempre. Eu acredito, como ex-vereador, que a maior homenagem que o legislador pode conceder a uma pessoa é o nome de uma rua que fica para sempre, historicamente. É por isso que eu vim aqui usar a palavra família, compadre do meu
pai de minha mãe, Edmundo e Alicinha. Eu não poderia deixar de deixar essa homenagem a toda a família que está aqui representando. Muito obrigado, e assim irei, até o resto da minha vida, resgatar aquelas pessoas que merecem ser lembrado e que fez pelo povo de Teixeira. Muito obrigado. Continua facultada a palavra para mais uma pessoa da família que queira usar mesmo. Como também vem da família dos outros homenageados. Matias, também servidor dessa casa, irmão de homenageado. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, agradeço até pelo convite, mas quando eu ouvia o depoimento do professor Djalma, eu não poderia me ausentar de falar do professor Edmundo de 1970 para trás. Foi nosso professor, né, Newton Liga, tem a intimidade de chamar assim, porque fomos contemporâneos do ginásio Santa Maria Madalena. Tivemos todo o respeito a Edmundo, não é, Newton? Fizemos raiva a Marquinhos de Azaria, né, que era o porteiro, mas a Edmundo a gente respeitava. E de Edmundo eu guardo um carinho muito grande, porque frequentei a sua casa, conheci todos os seus filhos, bem garotinhos, e fui para o Recife, incentivado por Edmundo Xavier. Em 1970 eu terminei o ginásio e fui fazer o curso de contabilidade, porque Edmundo já me mostrou, um ano antes, como era um escrita contábil. Ele fazia em casa, viu, Márcio? E assim como ele me incentivou, talvez tenha incentivado muitos outros teixeirenses. Mas um detalhe importante é que ele foi advogado Rábula, como o Márcio falou, e o fórum era ali na Cadeia Velha, e muitos teixeirenses iam ouvir Edmundo Xavier atuar na defesa de quem não podia constituir um advogado, e também que era muito raro. E ele dava um verdadeiro show sem ter o curso de Direito nos anos 60. E muitos procuraram imitar Edmundo, talvez Nilton lembra disso. Era o Nilton Zé Noro, Hamilton de Raimundo Timóteo, querendo imitar Edmundo Xavier, se inscreveram também para fazer defesa, mas não chegaram nem perto, porque Edmundo lembrava muito Dias, um grande jurista, criminalista aqui de Patos, e Edmundo não fazia nenhuma diferença sem ser advogado. E talvez muitos que estudaram direito, talvez quiseram seguir Edmundo Xavier, mas talvez, mesmo com o curso de Direito, não chegaram nem perto do talento, da determinação de Edmundo naquela defesa máxima, nos anos 60 e nos anos 70. Então eu também agradeço muito a Edmundo Xavier, mas lembrando hoje, uma pessoa me falando, Ildinho, parece que foi Ildinho, que lá na casa de Edmundo morava guri, com seus filhos. E eu comecei a lembrar, nego, que conhecia seus irmãos mais velhos, garoto, lá na casa de Edmundo Xavier, que fui no jipe dele já algumas vezes lá, tá certo? Mas uma coisa muito importante, senhores vereadores, autoridades, pessoas de momento, é que Edmundo, filho de um dos maiores líderes da história política de Teixeira, que foi Zé Xavier, talvez Zé Lira tenha sido um seguidor dos exemplos de Zé Lira, nego, de articulações, e talvez nenhum político hoje tenha conseguido ser tão articulista como foi, né, Zé Maria Xavier, como foi Zé Xavier, tá certo?
Mas um detalhe importante é que ele era apolítico, nunca teve participação na política, tá certo? Mas como cidadão, ele deu o seu exemplo. E muito obrigado vocês por oferecer essa oportunidade de dar esse depoimento dos anos 70 para trás. Inclusive, ele me deu o endereço de Dona Roseta e eu estive lá no apartamento dela na Ponte da Boa Vista muitas e muitas vezes, ele me deu o endereço para que eu sempre procurasse lá. E fui muito bem recebido por Dona Roseta, viu, Zé Maria? Muito bem recebido por Dona Roseta. Então, gostaria que vocês retornassem à Teixeira muitas vezes, porque nós só temos muito a agradecer com a presença de vocês e fico muito feliz por vocês terem conquistado hoje a posição que conquistaram, mas tenho certeza que Edmundo deu o seu exemplo para que vocês seguissem. Muito obrigado. Mas alguém gostaria de usar a palavra? Coitadinho.